Os Segurini eram a polícia governamental, um código de vingança chamado Kanun. Neste país, há crianças que passam a infância trancadas em suas casas. Na Albânia, há mais assassinatos por armas de fogo a cada ano do que nos Estados Unidos. Descobri, para minha surpresa, na Albânia um belo país com pôres do sol e paisagens incríveis. Pessoal, estamos de volta. Estamos no que tem sido o país mais isolado e mais hermético de todo o velho continente. As faíscas provavelmente estão voando na cabeça de algum de vocês. Vocês mal saberão do que eu estou falando. Então vamos começar desde o início. A Casa das Fundações. Eu me encontro em uma cidade chamada Tirana. Na verdade, na capital de Albânia. Durante metade do século XX, este país estava sob uma ditadura comunista completamente radical, completamente aterrorizante e esmagadora. Enver Hoxha é o nome do ditador, do tirano que ditou as regras de 46 a 85, quando ele morreu. Embora a ditadura tenha continuado até o ano 91, a Albânia era o país mais isolado do país, o mais reprimido e, ao mesmo tempo, o país mais pobre. Entretanto, para o exterior, foi vendida como o país mais feliz do mundo. Além disso, Enver Hoxha, este ditador ou tirano, fez a população local acreditar ou vender o filme que a Albânia era a inveja do mundo que as grandes potências como Rússia ou Estados Unidos e até mesmo a China a consideram mais tarde. O que eu estou falando não é bobagem. Estas são grandes palavras. Eu não vivi esse tempo porque já faz algum tempo, mas no velho passaporte espanhol foi claramente afirmado que havia 3 lugares proibidos no mundo. Vejam só quem temos aqui depois de velhas aventuras na Amazônia, na Ásia, juntos novamente. Meu voo chegou um pouco antes do voo de Leto. A primeira impressão, a verdade, é que é um pouco hostil. Só agora estamos realmente encontrando um momento de abertura para o turismo. Não para a situação, como dizem, que dos países mais herméticos da Europa. Até os últimos anos e agora e mais pessoas estão chegando. Então eles estão começando a reparar. É bem isto e precisamente porque estamos passando por um processo de mudança de um lugar tão hermético quanto há não muito tempo para um lugar turístico, porque é realmente um país bonito, especialmente em sua natureza. E estamos certos naquele momento de metamorfose em que cada vez mais pessoas estão chegando. Isto está mudando, a situação está mudando, a situação dos países e personalidade do próprio povo. Após tantas décadas de uma vida de sofrimento, parece que a qualidade de vida está melhorando o tempo todo. A primeira aventura com Luiz está por vir, mas não estou dizendo nada. Fique atento para mais em breve. Esta noia que o ditador viveu, ou que ele fez seu povo acreditar, este filme que eles queriam ser invadidos pelas grandes potências, ele fez construir até 175 mil bunkers em todo o país, muitos dos quais ainda estão vivos e alguns já foram reformados. Podemos até visualizá-los. Este lugar onde estamos filmando é a área dos ministérios. Bem, agora acho que estamos em um lugar completamente apropriado para falar com você sobre uma das coisas mais bestiais, mais brutais. Este período sombrio desta ditadura que foi vivido na Albânia, quero falar sobre o Segurini, que era a polícia do governo. Era o equivalente da brutal KGB na Albânia. O Segurini era a entidade do corpo que mantinha a população completamente reprimida, completamente subvigilada. O sistema classificava os cidadãos de acordo com sua afinidade com o regime. Se alguém tinha uma má pontuação, sua família pagava
por isso. Havia um ditado que era muito representativo. Este ditado era: se você está sozinho, está seguro. Se está com outra pessoa, esteja alerta. E se há 3 de vocês, fuja. Isto porque no Sigurini participaram mais de 200 mil pessoas. Um habitante de cada 4 deles era confidente. As consequências: dezenas de milhares de cidadãos inocentes executados por razões políticas. A única maneira de sair desses lugares era cantar de forma convincente loas, canções de adoração ao amado líder. Continuamos explorando este imenso bunker, que agora é um museu. Como podem ver, recomendo vivamente que venham e vejam como esta está oscura. Este período neste país, e como todas as ditaduras, beira o ridículo. Esta é uma cadeira de verdade, e o que temos aqui é a recriação de corte de cabelo. Todos os estrangeiros que vieram para o país, que por sinal eram poucos, mas todos os estrangeiros que vieram para cá tinham que estar completamente depilados e com cabelo curto. Quero dizer, se por acaso eu não tivesse conseguido entrar na Albânia nos anos 70 para entrar, eles teriam raspado minha cabeça. Os meninos tinham que ter cabelo curto. Nós continuamos indo e este lugar onde estou agora é incrível, porque esta mesa é original. Esta é a mesa onde o ministro se sentava, ou teria sentado em caso de emergência, se ele tivesse que se abrigar nos bunkers. O telefone preto foi usado se houvesse um problema, e o vermelho, por outro lado, foi usado para avisar que já havia uma ideia para resolver o problema. E o branco, o problema foi resolvido. Estaba solucionado el problema. Bom dia, pessoal. Estamos mantendo-nos vivos por enquanto. Chegamos a Verat, a cidade das 1000 janelas. Vocês verão porque ontem eles fizeram uma boa festa aqui. Este meu estado não é por causa da festa. Eu gostaria que fosse porque estamos de manhã e já está perto dos 40 graus. Realmente desolador. Como falava, estamos em Berat, cidade de 1000 janelas. Ontem à noite viemos dirigindo aqui as 1000 janelas, porque a cidade velha, totalmente típica de Albânia, com edifícios super tradicionais de fato e patrimônio da Unesco, está dividida em 3 setores. 2 divididos por uma montanha e estes 2 divididos um do outro por um rio. Mas são todas pequenas casas penduradas na montanha, nas encostas desta região montanhosa e cheias de janela que parecem olhos curiosos que o observam. E esta é a área que vamos explorar, percorrer hoje e continuar contando muito mais sobre a história e o presente deste país, que você vai ficar tão surpreso quanto as janelas destas casas. Estamos no topo de Verat, o castelo que reina sobre todos os outros bairros da cidade, exceto por pequeno grupo de casas que ainda estão dentro desta fortificação, murada em ruínas, ou pouco que resta delas. Mas dezenas de pessoas ainda vivem no topo desta colina. E aqui mesmo, neste lugar, eu queria falar de uma das coisas mais bestiais que ainda acontece na Albânia, especialmente no norte. E é um código ancestral, um código de vingança chamado Kanun. Neste país, há crianças que passam sua infância trancadas em suas casas. Há homens que estão escondidos em suas casas praticamente por toda a vida. Isto se deve ao Kanun, como eu digo, um código civil, um código ancestral que também é passado de geração em geração. E diz basicamente que se alguém assassina uma pessoa, os parentes, a família da vítima pode tomar a liberdade de assassinar não apenas o assassino, mas qualquer homem de sua família. Por exemplo, neste país, o meu primo assassina uma pessoa. Eu estaria sob ameaça de toda a família da vítima. Ameaça de morte por toda a vida de acordo com este código civil. As paredes da casa
segurança da moradia do povo são inquebráveis. Então eles podem matá-lo em qualquer lugar, exceto em sua casa. E é por isso que ele é completamente punido e guardado durante uma ditadura radical. Ele não estava morto, estava simplesmente em letargia. E com o fim da ditadura, em 1991, todos os casos que ficaram por estar em um vácuo legal foram vingados. Mas acho que seria interessante voltar à Albânia no futuro e tentar encontrar pessoas que ameaçam nunca. E também pessoas ameaçadas, tanto famílias de vítimas como homens trancados sobre a proteção destas paredes invioláveis de suas casas. Mas, seja como for, será no futuro. Portanto, por enquanto continuamos. E continuando com a exploração do castelo, queria contar o que descobri. Para minha surpresa, na Albânia é um belo país com paisagem e portes do sol incríveis. Uma mistura de culturas, mesmo sendo um país muito pequeno. Não é maior que a Galícia ou a Catalunha, por exemplo. E como eu disse, influências culturais dos otomanos, que reinaram aqui há muito tempo. E hoje existe uma clara influência da Itália e da Grécia. Por exemplo, em sua incrível gastronomia. Aliás, muito mediterrânea. Eles comem muito bem e comem muito e de muita boa qualidade. Também pizza, sorvete também, por exemplo, iogurte, Itália ou Grécia em um só lugar. Na verdade, é que eu estou ficando um pouco com fome a esta hora. Vamos comer. É engraçado o que estava dizendo no final. Gastronomicamente, essas influências da Itália, da Grécia, também da Turquia, pode dizer, há muitas bancas com esses rolos de carne para fazer como um kebab, algo semelhante. Mas depois há também a comida albanesa mais tradicional. Temos essa coisa que parece uma espécie de bolo, com uma espécie de bolo de cordeiro com iogurte. Já não como cordeiro há muito tempo. E para provar, há algo chamado muchacha, como uma espécie de bolo, mas é feito de vegetais e molho bechamel. E é pouco friável, mas a base é como um bolo. Isso é muito bom. O bechamel, eu diria, tem um toque doce. Não sei se por causa da cebola caramelizada ou uma espécie de bechamel e bolo de legumes. Isto é muito bom. Então temos aqui, bem, esta torta que vamos ver se conseguimos pegar com um pouco de carne. Aqui temos um trabalho que é como uma torta de vegetais fritos em molho. É como uma torta de cordeiro com iogurte. É muito boa. Acho que é tradicional albanesa. Pelo menos nesta região, é como as receitas típicas da avó. Como as mais tradicionais. Pelo menos nesta região. Por isso agora deixamos você. Yes, 1,000. Além de ser bom, você pode comer muito barato na Albânia. Tudo isso, o iogurte, a torta de cordeiro, os legumes e o outro tipo de lasanha. Muchacha foi chamado, eu acho. A melancia que eles nos deram, os refrigerantes, a água. Tudo para 2 pessoas por 1.700 leks, que tá perto de 13 euros. Foi realmente um prazer e essas pessoas foram muito simpáticas, como você pode ver. E agora, eu queria falar com vocês sobre 2 assuntos que realmente me surpreendeu mais e que teve um forte impacto sobre mim. A Albânia ainda tem alguns aspectos, algumas facetas um pouco oscuras. Por exemplo, o crime na Albânia anualmente há mais assassinatos por armas de fogo que nos Estados Unidos. Em comparação com o tamanho dos 2 países, isto se deve ao fato de que apenas no meu ano, nascimento, 1997, uma crise econômica brutal também derivou de enormes golpes em nível nacional. Um esquema em pirâmide. O medo é a falta. O controle foi tão grande que houve ataques em massa aos depósitos de armas de fogo, e é por isso que eles são como são hoje. Muitos foram devolvidos, mas estima-se que tem perto de 200.000 circulando no país. Mas para dizer a verdade, o maior problema deste país, a Albânia, é a sua organização mafiosa. A máfia mais misteriosa e impetuosa do mundo inteiro. Esta máfia surgiu no século XV, nos clãs familiares chamados Fish. E estas famílias eram governadas pelo Kanun. Isto eu lhes falava antes, bem no castelo atrás de mim. Estes códigos ancestrais de vingança. Estas máfias sobreviveram à ditadura e encontraram sua cidade de outro após guerra do Kosovo. Essa área era fundamental na rota da heroína do Istambul. E naquela época,
época, a Albânia se tornou a rota alternativa. Após esse período, a máfia albanesa se desenvolveu em quase todos os lugares da Europa. Hoje eles têm seus domínios na Europa, no norte da África e até mesmo na América do Sul. Em conclusão, se estima que existem 15 famílias. São 15 famílias os clãs que dominam todo esse crime organizado, que especificamente na Albânia representa 1/3 da economia do país, ou seja, 1/3 da economia da Albânia. E esse crime organizado é o que mais me impressiona. E é que o nível de rua você encontra as pessoas mais acolhedoras. Embora a princípio pareça um ambiente mais frio e hostil, eles têm uma maneira diferente de ser, mas nos trataram muito bem. Nos receberam com sorrisos, especialmente em Berat nos trataram, nos sentimos em casa. Mas também é verdade que você vê coisas que não se encaixam. A vida aqui na Albânia é muito humilde. E quase metade dos carros que você vê na área são Mercedes. Dizem que são Mercedes que são roubados no ocidente, em países como Espanha, França, Alemanha, e quando os proprietários querem descobrir, já estão na Albânia. Também muitas das pessoas dirigem as Mercedes, os Audis, os Mustangs, são jovens. E bem, alguns dias depois, estamos de volta ao amanhecer na Albânia, novamente aqui nesta bela região de Berat, na casa local onde nos hospedamos, um país que eu gostava muito, seu povo, suas paisagens, sua gastronomia, uma história escura, mas realmente poderosa, e eu poderia contar pra vocês muitas outras coisas, como o Berat e como, sendo um país muçulmano, é bastante liberal em termos de álcool, roupas. Poderia também contar sobre as virgens juramentadas, outros aspectos que ainda estão escondidos nesse minúsculo país. Mas em todo caso será em outro momento. Nós realmente viemos aqui sem ter muitas recomendações do país, sem saber muito. Não é um lugar do qual todos no mundo estão falando exatamente. E se você fala mal, realmente tem uma reputação e isso o surpreende. A maneira como trata as pessoas é realmente boa. Totalmente. Mesmo as pessoas que estão aqui são muito gratas por você ter conhecido o país deles. Eles são pessoas muito hospitalares, muito amigáveis, ou pelo menos o que encontramos fora da Tirana. É verdade que em Tirana, as pessoas podem ser um pouco mais agressivas ou hostis, mas acho que isso é algo que acontece em quase todos os países do mundo. E com isto nos despedimos. Eu realmente gostaria de vir mais a esta área, a Sérvia, a Montenegro. Há ainda muitos países onde, eu juro, que também podem ser histórias interessantes, algumas paisagens bonitas. Muito obrigado, Luiz, onde teria sido o mesmo sem ele. E também daqui vamos, não vou dizer onde, é um dos destinos mais brutais, tanto na sua vida como na minha, e mais brutal, mas não vou dizer mais. Obrigado por tudo e nos vemos da próxima vez. Hasta la próxima.